Rapaziada, o Glovão foi perguntado numa entrevista pro canal MMA Fighting se daria pro Poatan subir pro peso pesado, pra brigar lá por um triplo campeonato do UFC, né? E o Glovão deu uma resposta interessante que, sinceramente, ativa as esperanças aí do Poatan fazer ainda mais história na carreira, né? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, vem comigo! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch, meu nome é Igor Serafini, é um grande prazer ter você comigo aqui mais uma vez para falar de MMA, esse esporte incrível, esse esporte maravilhoso que a gente tanto ama, e para falar hoje de Alex Poatan, né, o campeão, duplo campeão do UFC, que andou aí agora entrando na pauta de novo através do seu mentor, o Glover Teixeira. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas se você tá aqui pela primeira vez, meu amigo, minha amiga, não perde tempo. Se inscreve aí, vai ser um prazer imenso para mim ter você aqui comigo todos os dias. Eu tô sempre aqui às 19h30, todo dia, falando de MMA, tá? Às vezes um vídeo muda um horário, um dia ou outro, mas eu aviso, pode ficar tranquilo, mas certamente você vai ver essa minha cara aqui todos os dias e eu quero sempre estar aqui com você, porque a sua presença é essencial para esse canal existir. Sem você não existe esse canal, então se inscreve aí que vai ser um prazer ter você comigo, tá certo? Vamos pro vídeo. Olha só, o Glover falou sobre uma possibilidade futura do Poatan subir pro peso pesado numa entrevista pro site MMA Fighting. O Glover falou que acredita que o Poatan tem capacidade para lutar nessa categoria e ele afirmou que em off o Poatan tá pesando uma média de 106 quilos. Mas abre aspas aí pro Glover para a fala dele. É tudo um processo. Poatan é profissional e tem disciplina. Ele tem uma disciplina fundamental. Se for subir de peso, ele vai botar a alimentação dele, os treinamentos fora do camp para pegar essa massa aí. Poatan anda agora com 105, 106 quilos. Acho que ele botaria 110, 112 quilos e ia quebrar. É um cavalo. Bom, essa fala do Glover não vem do nada. Apesar de ele ter sido perguntado sobre isso, né? Obviamente, se a possibilidade do Poatan buscar esse triplo campeonato no futuro fosse impossível na cabeça deles, ele simplesmente iria rechaçar a ideia. Iria falar, não, acho que não vai rolar, é muito pesado pro Poatan, o Poatan não tem muito interesse, eu acho que não dá. Ele só responderia isso, né? Então eu acho que se ele trouxe essa possibilidade, essa disciplina do Poatan, trouxe o peso do Poatan em off, falou que ele pode ganhar massa, se tudo isso entrou na mesa, é porque ali na academia, ali nos bastidores, eles pensam, ainda que não para agora, eles pensam em no futuro fazer esse movimento sim. E obviamente seria histórico, né? Agora, como eu disse, teria que ser no futuro, porque apesar do Poatan ser duplo campeão, ele ainda não fez nenhuma defesa de cinturão. Ele não conseguiu defender o cinturão nos médios, né? Ele ganhou da Adesanya, depois perdeu para a Adesanya, e agora ele tá com o cinturão meio pesado, e ele aí provavelmente vai ter que defender contra o Jamahal Hill aí, talvez, né? Porque o caso lá de agressão do Jamahal Hill tá dando pano pra manga, mas esse é assunto para um outro vídeo. Agora, o fato é que é muito feio não ter uma defesa de cinturão, né? Você vê que o McGregor sofre com isso até hoje, né? Sempre que falam do legado do McGregor, tem lá esse asterisco carimbado no histórico dele, que ele nunca defendeu o cinturão nenhuma vez, né? É realmente muito ruim. Tem muita gente que fala que o campeão só é campeão de verdade quando faz a primeira defesa, né? Então o Poatan vai buscar isso nesse momento e vai ter que defender um pouco essa cinta aí no peso meio pesado. Agora, isso não nos impede de fazer um jogo aqui de imaginação. No caso dele subir agora, vamos imaginar, vamos fingir que ele vai subir agora. Não acho que vai acontecer, não acho que deva acontecer, mas vamos fazer uma brincadeira aqui e vamos imaginar. Imagina que o Poatan queira subir agora para os pesados. A primeira ideia lógica seria ele ir direto para uma disputa de cinturão com o campeão dos pesados, né? Fazer uma super luta, vamos dizer assim. E aí ele enfrentaria ou o John Jones ou o Tom Aspinall. O Tom Aspinall campeão interino, John Jones campeão linear. Nesse sentido, eu acho que o caminho para o Poatan ser campeão hoje seria difícil, tá? Os dois campeões, tanto interino quanto linear, são muito bons de chão, né? O John Jones muito bom de chão, o Tom Aspinall muito bom de chão e muito maiores do que o Poatan. No meio pesado e no peso médio, no peso médio o Poatan era muito maior do que os caras, e no meio pesado ele ainda é mais ou menos do mesmo tamanho, só que tem mais força. A gente viu a dificuldade do Jan Blachowicz e a dificuldade do Jiri Prochazka de finalizar o Poatan no chão. Mas no peso pesado, ele seria mais fraco, seria menor em termos de força, em termos de isometria, ele teria mais dificuldades para lidar com o Tom Aspinall e com o John Jones. Então eu acredito que seria uma missão dura para o Poatan teria que encaixar uma mão cedo nessa luta, tentar
segurar o máximo possível a luta em pé, mas seria tarefa difícil. John Jones muito competente no chão, né? Um wrestler muito competente. Aspinall, jiu-jiteiro, filho de pai jiu-jiteiro, muito bom de chão. Seria um caminho bem difícil pro Poatan se fosse agora. Talvez daqui 2 anos ele esteja bem melhor no chão. A gente tem que aguardar para ver o desenvolvimento dele nessa área. Em pé, eu acho que ele provavelmente estaria mais veloz, tanto do que o Aspinall como do que o John Jones, né? Mas só que no caso do Aspinall especificamente, não seria muito mais veloz não, tá? Ele seria mais leve e pouca coisa mais veloz. O Poatan não é um peso meio pesado rápido. O Poatan, ele tem um estilo bem estático, bem paradão, né? Ele é o estilo dele, eu não tô falando que isso é uma desvantagem. Mas o Aspinall, obviamente, ia botar aquele boxe para jogo, aquele jogo de perna, aquela movimentação. Não seria fácil em pé também, não. Seria uma luta difícil, porque o Aspinall é casca grossa em pé. Mas eu acho que em pé o Poatan ainda teria mais chance. Só que os caras, eu duvido muito que os caras iriam arriscar ficar trocando porrada em pé com o Poatan. Acho que eles tentariam jogar essa luta pro chão, essa é a verdade. Eu, assim, eu acho que 110, 112 quilos pro jogo de chão realmente não é o suficiente, né? A gente vê que até o Malhadinho, a gente ainda tem um pouco de dúvida como que ele vai se sair contra um Aspinall ou contra um John Jones da vida, né? Porque apesar do Malhadinho ser muito técnico, ele é bem mais leve que esses caras. E na luta de chão, cara, o peso tem uma carga muito grande de importância, né, cara? Realmente, você imagina um cara 10 quilos mais pesados em cima de você, fazendo um movimento de isometria, um cara 10 quilos mais leve, dá muita diferença. Mesmo porque esse peso, ele é amplificado pelo movimento, né? Não são 110 quilos, 115, não, é muito mais que isso, tendo em vista a força que esse cara tá pondo. Então, realmente, é complicado. Agora, caso a luta não fosse diretamente pro cinturão, ainda teria o risco dele encontrar aí pela frente um Malhadinho, né? Imagina. E aí eu acho que seria pior ainda, né? Que o Malhadinho ia voar nas pernas dele na altura do tornozelo, ia botar ele pro chão e ele ia sair de lá nunca mais. Mesmo que o Malhadinho não finalizasse o Poatan, seria uma luta complicada. Inclusive, se o Malhadinho descer pro meio pesado, nossa mãe de Deus, é pior do que o Ankalaev. O Malhadinho tem um jogo muito mais justo no chão, até mesmo do que o Ankalaev, na minha opinião. Então, realmente, é um caminho difícil. Mas eu acho que se não fosse direto pro cinturão, eles não iam casar o Poatan com o Malhadinho da vida, né? Provavelmente dariam aí um Ciryl Gane, dariam um cara que faz uma luta em pé, né? E aí, contra esses casos, contra o Ciryl Gane da vida, por exemplo, eu acho que o Poatan teria bastante condição de vencer, cara. O Poatan é aquele cara de um soco só, e o Ciryl Gane não tem aquele poder de nocaute todo, né? É um cara meio mão fofa, né? Ele bota muito volume, ele nocauteia no volume de golpes, sempre por nocautes técnicos, né? O Poatan tem um golpe singular. Agora, seja como for, eventualmente ele encontraria com um grappler no peso pesado, então seria realmente uma missão difícil para o Poatan. Porém, se ele conseguisse passar por todas essas adversidades, como ele já passou até agora, o bicho provavelmente faria história, muita história no MMA. Provavelmente seria top 3 maior de todos os tempos, se não mais do que isso, tá? Porque um triplo campeão e duplo do UFC e duplo campeão do Glory, cara, é muita coisa. Como striker, talvez seria o maior de todos os tempos, disparado. Eu já acho que é, né? Nos esportes de combate, no geral, o Poatan, pra mim, já é o maior striker, tendo em vista o que fez no Glory, no UFC. Mas um triplo campeonato faria deles realmente assim uma entidade do MMA. Isso tudo que nós estamos falando aqui, de novo, é claro, é uma especulação, é um jogo de imaginação, é um sonho, mas sonhar também faz parte do esporte, né? Ele nos permite sonhar. Então, quem sabe no futuro esse sonho não pode se materializar, né? E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então deixa seu like, cara. Toma 1 segundo do seu tempo e realmente me ajuda muito. É de um valor imensurável pro canal o likezinho, porque sinaliza pro YouTube que você gostou do vídeo e o YouTube assim, então, divulga pra mais gente, tá certo? No vídeo aqui do lado, eu falei sobre o Sean O'Malley que sentiu a pressão da vitória do Daiko sobre o Rob Font, hein? O cara acusou o golpe, falei sobre isso no vídeo aqui. Dá uma passada lá que você vai gostar, tá certo? Um abraço, valeu, fui!